Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica, sou bióloga. Atualmente eu sou doutoranda pela Universidade Federal de Sergipe em Ciências Fisiológicas e esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Então eu espero que eu possa atender a necessidade de vocês. E o nosso tema de hoje é sobre DNA e RNA. Nós iremos falar sobre a estrutura, né, dessas moléculas. Então, é mais voltado para a área da bioquímica. Olha, coloquei aqui, né, os slides. Então, hoje iremos falar dos ácidos nucleicos. E o que são os ácidos nucleicos? São o DNA e o RNA. O ácido desoxirribonucleotídeo e o ácido ribonucleotídeo. Então, antes de a gente falar da estrutura, né, dessas moléculas, é importante a gente saber, né, o que elas são, para que elas funcionam. Bom, o DNA e o RNA, eles são polímeros de nucleotídeos, né, e eles têm a função de armazenar informação genética, principalmente o DNA, né. Então, o DNA é como se fosse o cérebro dos seres vivos. Todos os seres vivos, eles possuem DNA e ele comanda todas as ações, né, do nosso corpo. Então, a informação que tem lá no DNA é a informação que para a síntese de proteínas, que vão dar as nossas características. Todo o nosso organismo, tudo está associado ao DNA. Então, ele que comanda, ele é o cérebro, e o RNA ele vai funcionar como um molde para a produção de proteínas. Então, além disso, o DNA ele é importante, né, para a transmissão das características, né, para a conservação das espécies, uma vez que o DNA é uma molécula que ela é duplicada, né, ela é copiada de uma forma muito fidedigna devido aos diversos mecanismos de reparo que ela possui, e isso auxilia também na perpetuação das espécies, né? É uma molécula importantíssima, né, para a manutenção da vida, através da divisão celular que nós conseguimos passar as nossas características de um indivíduo para o outro. Então, eu falei que o DNA e o RNA eles são polímeros de nucleotídeos, né? E o que são polímeros, né? Para fazer uma analogia, eu trouxe aqui algumas associações que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, as proteínas, né? Elas são polímeros, assim como os polissacarídeos e os ácidos nucleicos. E é isso que torna eles em comum. Eles são polímeros, tá? As proteínas, por exemplo, elas são formadas de aminoácidos e esses aminoácidos, eles são ligados por ligações peptídicas. Já os polissacarídeos, eles são formados de monossacarídeos e esses monossacarídeos, eles são ligados por ligações glicosídeas. No caso dos ácidos nucleicos, a unidade básica dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos, né? E esses nucleotídeos, eles ficam unidos por meio de ligação fosfodiéster. Então, um polímero é como se fosse um colar de contas, e eu trouxe aqui essa imagem, onde essas pequenas moléculas aqui são os nucleotídeos, tá? E elas estão ligadas por ligações fosfodiéster. No caso das proteínas, o que seriam essas moléculas? Os aminoácidos. Essas pequenas moléculas seriam aminoácidos. No caso dos polissacarídeos, seriam os monossacarídeos. Então, DNA e RNA são polímeros compostos por múltiplas moléculas pequenas ligadas covalentemente, denominadas de monômeros. Quais são esses monômeros? Os nucleotídeos. E é deles que nós vamos falar agora. Então, como que é formado, né, os nucleotídeos, que são a base do DNA e o RNA, a base da formação? Eles são formados por uma pentose, né, que é um açúcar de 5 carbonos. O carbono C5 está ligado a um grupo fosfato e ele é formado também por uma base nitrogenada que está aqui ligada no carbono 1 dessa pentose. Então, basicamente, o nucleotídeo é uma estrutura formada por um açúcar de 5 carbonos, no caso, uma pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada.
Essa base nitrogenada, ela pode ser de 5 tipos. A gente vai ter a adenina, a citosina, a guanina, a timina e a uracila, tá? A gente vai ver diferenças entre timina e uracila, que a timina está presente no DNA e a uracila ela está presente no RNA. Então, a gente viu a estrutura comum dessas moléculas, né? Mas o que é que diferencia elas? Além dos nucleotídeos, né? Além das bases nitrogenadas desses nucleotídeos, porque no DNA a gente vai ter timina e no RNA a gente vai ter uracila, a principal diferença entre o DNA e o RNA está na pentose, né? Que é no açúcar de 5 carbonos. Então, na pentose do RNA, a gente vai ter no carbono 2 um grupo hidroxil, tá? E isso vai tornar essa pentose aqui, vai ser uma ribose, tá? No DNA, o que é que acontece? No carbono 2, vai haver a perda desse oxigênio e só vai haver aqui o hidrogênio. Então, aqui nós temos uma desoxirribose. O RNA é formado por ribose, tá? A pentose é a ribose, o DNA, a pentose é a desoxirribose e o que difere eles é justamente a presença do grupo hidroxil no RNA e a ausência desse oxigênio no DNA, havendo somente essa hidroxila aqui. Então, aqui, né, eu coloquei a imagem do nucleotídeo, né, que a gente já sabe que é uma pentose, ligado a um grupo fosfato e a base nitrogenada. Veja que aqui no carbono C2, tá, onde haveria o grupo hidroxil ou apenas hidrogênio, eu deixei em branco, justamente porque é isso que difere uma molécula da outra. Então, as bases nitrogenadas, né, elas são classificadas em purinas e pirimidinas. As purinas, elas vão ter o quê? Elas vão ter 2 anéis, tá? São a adenina e a guanina. Já as pirimidinas, elas são compostas de apenas um anel. São a citosina, a timina e a uracila. Então, por essas estruturas, né, se tem 2 anéis, são purinas, se tem apenas um anel, a pirimidina, a gente consegue saber se são purinas ou pirimidinas. Bom, aqui eu trouxe, né, uma imagem de uma molécula de DNA, aqui à esquerda, tá? A gente vê que a molécula de DNA ela é de dupla fita, mas a gente vai detalhar isso nas próximas aulas, que eu pretendo estar fazendo aqui. E o RNA é uma molécula de fita simples, tá? Só que o que acontece? Como eu disse, né, a base nitrogenadas dessas moléculas, elas vão diferir um pouco. Ambas possuem citosina, guanina e adenina, tanto no DNA quanto no RNA, como nós podemos ver aqui na imagem. Ó, DNA tem citosina, tem guanina e tem adenina, assim como o RNA. Porém, o que vai diferir é a timina, né? A timina ela está presente apenas na molécula de DNA e na molécula de RNA. A gente não vai ter timina, ao invés disso a gente vai ter a uracila, tá ok? Então, se você vê uma molécula onde a base nitrogenada é a uracila, aquilo não é um DNA de forma alguma, aquilo dali é um RNA. Bom, aqui eu estou mostrando, né, as ligações N-glicosídicas, porque nós vimos, né, que o nucleotídeo, né, ele apresenta uma base nitrogenada e de que forma que essa base nitrogenada está ligada à pentose? Através das ligações N-glicosídicas, tá? Então, a gente vai ter, independente de a base ser purina ou pirimidina, essa base ela vai estar sempre ligada ao carbono 1 da pentose, como nós podemos ver aqui, tá? Ao carbono 1 da pentose. O que acontece? Que nas purinas, elas se ligam ao carbono 1 dessa pentose, né? Aqui no nitrogênio, certo? No nitrogênio 9. Já as purinas, elas se ligam ao carbono da pentose, ao carbono 1 da pentose, no nitrogênio, tá? 1
como nós podemos ver aqui na imagem. Então, nos ácidos nucleicos, o nitrogênio 1 das pirimidinas e o nitrogênio 9 das purinas, eles estão ligados no carbono 1 da ribose ou da desoxirribose, que é o que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Bom, e aqui eu trouxe, né, essa imagem para vocês conseguirem aí de casa identificar se vocês conseguiram, né, diferenciar agora um DNA de um RNA. Então vamos lá. Para a gente diferenciar DNA de RNA, se possui apenas hidrogênio, né, no carbono 2 da pentose, a gente tem uma molécula de DNA. Então, todas essas moléculas aqui, ó, são moléculas de DNA. Como nós podemos ver aqui, um nucleotídeo formado de desoxirribose, certo? É chamado de desoxirribonucleotídeo, tá? Nessas outras imagens aqui, nós vemos que o C2 da pentose é um hidroxil. Então, a gente vai ter aqui o que? A ribose, não é isso? Então, nós vamos ter aqui a ribose. Então, nucleotídeos formados de ribose, a gente vai ter os ribonucleotídeos, tá? São moléculas de RNA. Aqui a gente consegue também distinguir, por meio das bases nitrogenadas, se são purinas ou pirimidinas. As purinas, elas possuem dois anéis. Então, por exemplo, aqui na letra A a gente tem, né, uma purina. Aqui na letra B a gente também tem uma purina, assim como nessa imagem e nessa outra imagem. Todas são purinas. Aqui, ó, as bases nitrogenadas formadas de um único anel são as pirimidinas, né? Então, aqui a gente tem pirimidinas, DNA, certo? DNA, pentose, carbono 2, a gente tem hidrogênio, RNA, pentose, carbono 2, a gente tem hidroxil. Então, a depender aqui do tipo da base, né, a gente vai ter um desoxirribonucleotídeo de adenina, um desoxirribonucleotídeo de guanina, se a base é uma guanina, um desoxirribonucleotídeo de timina, um desoxirribonucleotídeo de citosina, tá? Aqui no caso do RNA, ribonucleotídeo de adenina, a gente vai ter aqui base nitrogenada guanina, ribonucleotídeo de guanina. Uracila, a gente sabe que DNA não tem uracila, quem tem uracila é o RNA, então a gente vai ter um ribonucleotídeo aqui de uracila. Bom, as moléculas, esses nucleotídeos, eles armazenam energia, tá? Através desse grupo aqui, fosfato. Mas não é disso que a gente vai falar agora nesse slide, tá? Se eu tenho uma pentose ligada a uma base nitrogenada, eu tenho apenas um nucleosídeo, ainda não tenho um nucleotídeo. O nucleotídeo, ele se dá com a presença do grupo fosfato ao nucleosídeo, tá? Que é essa estrutura aqui, pentose mais a base. Pentose mais base mais um fosfato forma um nucleotídeo. Se eu tenho um único fosfato, eu tenho um nucleotídeo monofosfato. Se eu tenho dois fosfatos, eu tenho um nucleotídeo difosfato, né, que é aquele formado por dois fosfatos. Se eu tenho três, eu tenho um nucleotídeo trifosfato. E aí, como eu disse, né, esses nucleotídeos, eles armazenam energia por meio das ligações fosfatos, tá? Então, a quebra dessas moléculas aqui, a quebra dessas ligações fosfato, né, fazem com que liberem energia. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui uma adenosina trifosfato, certo? Que é uma base nitrogenada formada de adenina com 3 fosfatos. E, de repente, ocorre a hidrólise desse grupo fosfato aqui por algum motivo. Perdeu um fosfato, eu vou ter uma adenosina difosfato. Se eu perco um outro fosfato, eu tenho uma adenosina monofosfato. A molécula, quanto maior ela é, mais energia ela tem.
E aí, vocês já devem ter ouvido falar com certeza em ATP, né, adenosina trifosfato, ADP, adenosina difosfato, e AMP, adenosina monofosfato. Então, a adenosina trifosfato, né, é a molécula energética muito conhecida. Ela disponibiliza energia, né, para diversas reações do nosso organismo. E o que é uma molécula de ATP? Um nucleotídeo que está presente lá nessas moléculas que eu falei. Então, aqui nessa outra imagem, eu estou mostrando como que é formado esses polímeros. Esses nucleotídeos, eles vão estar ligados por meio de ligação, que é chamada de ligação fosfodiéster. A ligação fosfodiéster ocorre entre o fosfato do carbono C5 com o carbono 3-hidroxil da outra pentose, formando aqui esses polímeros, tá? Essas ligações fosfodiésteres vão sempre levar a uma polarização dessa molécula. Então, eu vou ter uma extremidade 5' tá? Com um grupo, geralmente tem um grupo fosfato, e eu vou ter uma extremidade de 3 linhas, que é a extremidade aqui livre, né? Geralmente a extremidade livre. É interessante dizer, né, que por que será que as moléculas de DNA elas são consideradas mais importantes para armazenar informação genética? Uma das razões para isso é por conta da estabilidade dessa molécula. E essa estabilidade está relacionada à presença, né? Na verdade, está relacionada à ausência do oxigênio, ou seja, daquele grupo lá hidroxil, no carbono C5. Observe que aqui nós temos uma molécula de RNA, né? A gente já sabe que no carbono 2 da molécula de RNA a gente tem um grupo hidroxil. O que acontece? Em algumas condições, né, por exemplo, condições alcalinas, ele atua como um nucleófilo, né? Então ele atua quebrando essas moléculas, né? Essas ligações fosfodiéster. Então aqui, por exemplo, houve a quebra em duas. No caso do DNA, a ausência desse grupo hidroxil, né, a ausência daquele oxigênio no C2, faz com que essa molécula tenha uma maior estabilidade. E daí, por isso que ela consegue manter a informação por mais tempo, digamos assim, ela é mais estável, né, sendo a molécula ideal para armazenar a informação genética. Aqui nós estamos mostrando a polaridade, né, do DNA e do RNA, que a gente vai ter uma extremidade 5', tá? E uma extremidade 3'. A importância disso está relacionada à síntese, tá, de DNA e RNA. E que geralmente, quando eles te dão uma sequência de, por exemplo, nucleotídeos de DNA, aqui, né, em verde, essa sequência ela se inicia sempre com 5', 3'. Nunca vai ser 3', 5'. Então ela vai ser sempre expressa assim, 5', 3', nunca ao contrário, tá? Então aqui é a extremidade 5', aqui é a extremidade 3'. Bom, gente, por enquanto é isso. Eu termino por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas a gente vai ter as próximas aulas, né, onde nós iremos falar, por exemplo, do RNA. E é isso, assistam a próxima aula se vocês gostaram deste conteúdo. Então, clica aí no gostei, curtam e também se inscrevam no canal para que assim eu possa fazer mais vídeos como esse e ajudar vocês, tá ok? Então, beijos, obrigada se você chegou até aqui. O DNA e o RNA, elas são polímeros de nucleotídeos